Então, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar, a gente está no módulo avançado, né? Esse é o capítulo 3, é a sexta aula, tá? Sobre as hostes de mensageiro do espaço, né? A primeira impressão que eu tenho desse título, né? Lendo esse título, é que esse documento se refere, de grosso modo, assim, a anjos, né, ou alguma classe de seres que se ocupam de levar e trazer mensagens, né? Porém, após preparar essa aula, essa apresentaçãozinha, a minha percepção é de que os reveladores eles exploraram ao máximo possível a significação da palavra mensageiro, né? Então, de forma simplificada aqui, esses seres eles parecem funcionar de diferentes formas, né? De formas ligadas a dados, a informações, que vão desde grandes armazenadores de informações, né? Tipo memórias vivas do universo, a professores e intérpretes, né? É importante dizer que todos os acontecimentos de relevância na existência, eles são registrados. Interessante que o livro fala que até mesmo os acontecimentos de quando surgiu a Ilha Central do Paraíso tem registro, né? Todas as leis também são guardadas e muitas vezes elas precisam ser decodificadas de nível, né, para nível da existência. A gente está no nível material. Então, de nível a nível moroncial, depois passando para o nível espiritual, as leis elas precisam ser interpretadas de maneira a tornar-se mais inteligível para os seres daquele outro nível, né, de realidade. Então, eles são esses decodificadores, né, de nível para nível da existência, de maneira que as hostes de mensageiros do espaço, eles parecem fazer o serviço, né, não só de armazenar, mas de organizar, disponibilizar, decodificar, né, transmitir, ensinar, interpretar todos esses dados, essas leis, né, sendo ou fazendo, afinal, uma interface, né, uma interface transmissora de conhecimento decodificado entre os diferentes tipos de realidade do universo. Outra característica marcante, né, que eu achei digna de ser notada, né, e falada aqui na introdução, é que eles são muito eles são muito capazes, né? Têm uma competência fenomenal, uma fidelidade que parece não ter fim. Então, isso foram as minhas primeiras impressões e as impressões que eu tive depois, né, de preparar essa aulinha aqui. Então, esse documento ele foi promovido por um elevado em autoridade. E para a gente, né, nas aulas passadas aí, a gente já falou sobre essa classe de seres, né? Ele é um dos filhos trinitarizados de Deus, né? Aqueles elevados em autoridade. E o livro diz assim, né, que é o segundo grupo de filhos trinitarizados de realização. São todos seres de origem mortal e já funcionados aos ajustadores. São mortais perfeccionados que demonstraram capacidade superior de administração e têm demonstrado um gênio executivo extraordinário durante as suas longas carreiras ascendentes. Eles são a nata da capacidade de governar derivada dos mortais sobreviventes do espaço. Então, foi um desses seres que, participando dessa comissão de reveladores, trouxe para nós esses documentos, né, do qual esse aqui é um, que a gente vai ser alvo do nosso estudo hoje. Então, a gente está hoje seguindo a sequência aqui, né, como bem dita aqui pelo Henrique, eu tirei aqui um print da tela dele, né, que são as entidades do Criador conjunto, né, do Espírito infinito, né? Então, a aula passada o Henrique falou da primeira, né?
Hoje a gente vai falar da segunda, né? Esse segundo quadradinho aqui, né? Então, de certa forma, seria assim, né? Na aula passada foi falado sobre as personalidades mais elevadas do espírito infinito, né? Que são os mensageiros solitários, né? Os supervisores dos circuitos do universo, os diretores do senso, os auxiliadores pessoais do espírito infinito, os inspetores associados, as sentinelas designadas e os guias dos graduados. A próxima aula, ela vai falar sobre os espíritos ministradores do universo local. Quem vai ministrar é o Jorge, né? Ele vai falar sobre os supernafins, seconafins, tertiafins, omniafins, serafins, querubins e sanubins e as criaturas intermediárias. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, as hostes dos mensageiros do espaço, né? Aí o livro fala assim, que as hostes dos mensageiros do espaço estão em um nível intermediário da família do espírito infinito. Estes seres, né, versáteis, eles chamam de versáteis, funcionam como elos de ligação entre as personalidades mais elevadas dos espíritos, entre as personalidades mais elevadas, né, que é esse quadrinho que está aqui à sua esquerda, e as personalidades dos espíritos ministradores, né? Então, eles são meio que elos de ligação. Mas eu confesso para vocês, não é muito fácil de entender assim a relação que eles têm, né, no cosmos, as funções deles. Assim. Eu vou tentar passar para vocês, mas eu confesso que é algo avançado mesmo, né? Não é algo tão, pelo menos para mim, não foi tão simples. Eu li, reli, montando a aula, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Mas é importante também dizer que essa aqui vai ser a minha interpretação, a minha forma de ver as coisas, tá? As hostes de mensageiros incluem os seguidores, né? Incluem as seguintes ordens, né, de seres celestes, que são aqui os servidores de Avona, os conciliadores universais, os conselheiros técnicos, os custódios dos registros do paraíso, os registradores celestes, os companheiros moronciais e os companheiros do paraíso. Então, vamos lá. Ó, desses 7 grupos enumerados, né, que a gente acabou de falar aí, apenas 3 deles, né, os servidores, conciliadores e os companheiros moronciais, eles são criados como tais, né? O restante, né, os outros 4 restantes, representam níveis a serem alcançados pelas ordens angélicas. A gente vai começar falando, então, dos servidores de Avona, tá? Que é essa classe aqui, ó, servidores de Avona. Antes desse aqui, vamos... os servidores de Avona, eles, embora recebam o nome de servidores de Avona, né, essas criaturas intermediárias no universo central não são servas no sentido mais comum da palavra, né? Ele diz que no mundo espiritual não existe algo como trabalho servil, como serviço sagrado, né? É apaixonante, e os seres das ordens mais elevadas também não desdenham as ordens inferiores de existência, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é como que eles veem a existência, né? Eles são resultado de um trabalho criativo conjunto dos 7 espíritos mestres, né, e seus colaboradores, os 7 diretores supremos de potência. Eu separei algumas coisas aqui sobre os diretores supremos de potência, mas eu vou ler só um parágrafo aqui, que está no documento 29, tá? 29.1.1. Ele diz assim, os 7 diretores supremos de potência são os reguladores da energia física do grande universo. A sua criação, feita pelos 7 espíritos mestres, é o primeiro exemplo registrado da derivação de progênie semimaterial com os antepassados verdadeiramente espirituais. Só para a gente, né, ter aqui uma ideia do que são os 7 diretores supremos de potência.
Como eles se aperfeiçoam? Eu estou seguindo aqui também a ordem que está no livro, tá? Eles se aperfeiçoam. Ah, perdão. Voltando aqui um pouquinho, né? Como eles vêm à existência também, eles surgem em grupos de 1000, tá? E o interessante é eles surgem no terceiro momento que se segue a reunião dos espíritos mestres e dos diretores supremos de poder, na sua área conjunta no distante setor norte do paraíso. Então, aqui vocês vão precisar utilizar um pouquinho da imaginação de vocês aí para poder, né, tentar captar um pouquinho disso. E outra coisa interessante também que eu notei lá é que a cada 3 servidores que aparecem, o quarto ele é um ser semifísico, ele não é totalmente espiritual. Ele não é espiritual como os outros, tá? Agora falando aqui como eles se aperfeiçoam. Eles se aperfeiçoam da seguinte maneira, eles passam por cursos de aprendizado, né, que os guias sêniores continuamente dirigem em cada um dos 7 círculos de Avona. Quais são as características do trabalho deles? Então, há poucos limites ao tipo de trabalho que eles podem fazer. Os grupos mais elevados, né, ou espirituais, são seletivamente designados para os serviços do Pai, do Filho e também para o trabalho dos 7 espíritos mestres. São despachados em grande número, de tempos em tempos, para servirem nos mundos de estudo que circundam as esferas sedes centrais dos 7 superuniversos. Os mundos devotados ao aperfeiçoamento final e à cultura espiritual das almas ascendentes do tempo. O Henrique disse na aula passada, né, dele também que essas criaturas elas estão empenhadas nesse que parece ser o trabalho mais importante do universo, né? Que é tanto o aperfeiçoamento e a salvaguarda desses mortais, né? Dos quais nós fazemos parte, né? Então, assim, esse serviço sagrado, ele parece ser um dos principais serviços, porque a gente sabe também que esse serviço, ele está diretamente ligado com a factualização do Supremo, né? Então, tanto os servidores espirituais quanto os seus semelhantes mais físicos, eles são designados como assistentes e associados também dos guias dos graduados, né? Na ajuda e na instrução das várias ordens de criaturas ascendentes que alcançaram a Avona e que buscaram alcançar o paraíso. Então, a gente vê realmente que é um trabalho bem dinâmico deles, né? Então, aqui, só para a gente fazer uma recapitulação, né? Lembrar os 7 espíritos mestres, né? É o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito, o Pai e o Filho, né? A ligação, né? O Pai e o Espírito, o Filho e o Espírito, e o 7º é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele fala aqui, bom, para a gente fazer uma recapitulação. E os 7 diretores supremos de potência, vocês vão encontrar aí, como eu disse, no documento 29. O tópico 1 ele vai falar só dele, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada melhor, que pode ser interessante para o estudo de vocês. Então, vamos continuar. O que eles sentem uns pelos outros, né? Seres das suas classes. O livro diz que eles manifestam uma transcendente emoção no seu trabalho e uma afeição comovente, né? Uns pelos outros. A afeição que, ainda que espiritual, nós poderíamos compreender por meio de uma comparação, né, com o amor que a gente sente, né? Onde geralmente eles servem, né? Eles servem no serviço do superuniverso. Os servidores de Avona são sempre designados ao domínio presidido pelo Espírito Mestre, ao qual eles mais se assemelham pelas suas prerrogativas de espírito em geral e em especial, né? Então,
eles sempre partem com alegria, né? O júbilo, o livro até diz assim, o júbilo de satisfação por prestarem deveres elevados é a emoção preponderante dos seres espirituais. A tristeza não pode existir em face da consciência do dever divino fielmente cumprido. E eles servem apenas nos mundos educacionais, circunvizinhos das capitais dos 7 superuniversos. E o último relato de Uvessa indica que quase 138 bilhões de servidores estavam servindo nos seus 490 satélites, né? Então, a gente tem aqui cada um desses 7 superuniversos, né, que estão esses 7 círculos aí ao redor da ilha central, né, ele está dizendo que eles servem perto das capitais dos 7 superuniversos. Né? Não deu para colocar aqui um círculo mostrando aí, mas a gente vê aí, né, ao redor desse círculo central, tem 7 círculos, né, os 7 espirais, né, são superuniversos. Então, próximo às suas capitais aí, é onde eles servem. Quais funções eles desempenham, né? Eles abraçam uma variedade sem fim de atividades ligadas ao trabalho desses mundos educacionais, né, que compreendem as superuniversidades do superuniverso de Orvonton, né, nosso. Ali permanecem como companheiros nossos, né, e eles desceram ao domínio da vossa próxima carreira para estudar-vos, inspirar-vos com a realidade e a certeza da vossa graduação final, de saída dos universos do tempo para os domínios da eternidade. Então, esse é um das funções que ele desempenha também. E nesses contatos, os servidores ganham aquela experiência preliminar de ministração às criaturas ascendentes do tempo, que é de tanta ajuda no trabalho subsequente, nos circuitos de Avona, como colaboradores dos guias dos graduados ou servidores transferidos, como os próprios guias dos graduados. Tá? Então, o que seriam aqui os guias dos graduados, né? Os guias dos graduados, eles residem e funcionam no bilhão de mundos do universo de Avona, tá? Tá no documento 24. O Henrique falou um pouco deles, né? Acho que tá, então os guias dos graduados, isso que eu já falei. Acho que vai estar aqui no próximo. Tá, não saiu aqui essa parte. O que eles ganham com isso, mas o que acontece? Eles ganham essa experiência aqui, tá, pessoal? Ganham aquela experiência preliminar de ministração às criaturas ascendentes do tempo, né? Que é de tanta ajuda no seu trabalho subsequente. Então, é como se eles estivessem fazendo um estágio, né, que vai prepará-los para a próxima fase do trabalho deles. A próxima classe que nós vamos falar é a classe dos conciliadores universais, né? Os conciliadores universais, né? O que significa conciliador, né? Peguei aqui uma definição na internet, né? Engraçado que essa pesquisa ela me levou para o site do Conselho Nacional de Justiça, né? Que diz que conciliador, né? Como conhecemos aqui no nosso planeta, é um profissional que aplica técnicas autocompositivas para facilitar o diálogo entre partes e estimulá-las a buscar soluções compatíveis com os interesses, né, de algum conflito que esteja em jogo. E aí eu fico me perguntando, será que essa definição ela vai, né, ter correlação com o significado do termo descrito no livro? Então, o que acontece? Vamos tentar entender pelo o que eles dizem aqui, né, no livro. E aí a primeira pergunta que eu me fiz foi como eles veem a existência, né? Então, para cada servidor criado, 7 conciliadores, né? O servidor eu falei anteriormente, né? 7 conciliadores universais são trazidos à existência.
né? E aí cada um em um superuniverso. Tal ato criativo envolve uma técnica superuniversal, definida de resposta refletiva às transações que têm lugar no paraíso. Então, assim, é como se, quando ele viesse à existência, refletisse uma imagem, né, de um conciliador em cada um dos superuniversos, né? Então, ele diz assim, ó, nos mundos sede dos 7 superuniversos funcionam as 7 refletividades dos 7 espíritos mestres. É difícil tentar retratar para a mente material as naturezas desses espíritos refletivos. Eles são personalidades verdadeiras e, ainda assim, cada membro do grupo de um superuniverso é o reflexo perfeito de apenas um dos 7 espíritos mestres. E toda vez que os espíritos mestres se associam aos diretores de potência com o propósito de criar um grupo de servidores de Avona, acontece uma focalização simultânea em um dos espíritos refletivos de cada um dos grupos dos superuniversos, né? E, dessa forma, né, surge imediata e plenamente um número igual de conciliadores universais nos mundos sedes das supercriações. Se para a criação dos servidores o espírito mestre de número 7 deve tomar a iniciativa, ninguém senão os espíritos refletivos da 7ª ordem é que se engravidam de conciliadores. E, concomitantemente, com a criação de 1000 servidores orvontonianos, 1000 conciliadores da 7ª ordem deve aparecer em cada capital dos superuniversos. Desses episódios que se refletem a natureza cétupla dos espíritos mestres, nascem as 7 ordens criadas de conciliadores que servem em cada superuniverso. Então, aqui o revelador ele tenta nos explicar de uma maneira mais detalhada como acontece isso, né? Então, como eles funcionam, né? Os conciliadores, né, de status pré-paradisíaco, eles não servem fazendo trocas entre os superuniversos. Eles ficam restritos ao segmento nativo da criação. Cada corpo superuniversal, abrangindo um 7º de cada ordem criada, passa, portanto, um tempo muito longo sob a influência de apenas um dos espíritos mestres, né? Pois enquanto todos os 7 são refletidos para as capitais dos superuniversos, apenas um é dominante em cada supercriação. E ele diz também assim, cada uma das 7 supercriações está efetivamente impregnada pelo espírito mestre que preside os seus destinos. Cada superuniverso, né, dessa forma, torna-se um espelho gigantesco, refletindo a natureza e o caráter do espírito mestre que o supervisiona. E tudo isso tem ainda continuação em cada universo local, subsidiário, pela presença e função dos espíritos maternos criativos. O efeito desse ambiente sobre o crescimento evolucionário é tão profundo que nas suas carreiras pós-universais, os conciliadores manifestam coletivamente 49 pontos de vista experienciais ou discernimentos interiores, cada um de um ângulo incompleto, portanto, mas todos compensam mutuamente e juntos tendem a abranger o círculo da supremacia. Então, o que acontece? Isso dá para eles aquela capacidade de entendimento que vai fazer com que eles possam atuar como conciliadores de maneira mais própria, né? Eles compreendem bem o que acontece com cada um dos 7 superuniversos, eles têm essa visão global, né? E aí, o que acontece? O livro fala a respeito de uma comissão conciliadora.
o que vem a ser uma comissão conciliadora? Então, ó, em cada superuniverso, os conciliadores universais, eles encontram-se segregados, inata e estranhamente, em grupos de 4, e interassociados assim, continuam a servir. Em cada grupo, 3 são personalidades espirituais, e apenas uma, né, a quarta das criaturas dos servidores, é um ser semimaterial. Esse quarteto é que vai constituir uma comissão conciliadora, né? E é formado como se descreve da maneira a seguir, né? Então, como que ela é composta, né? Como ela é formada? Ela é formada, ela é formada por um juiz árbitro, por um advogado espiritual, por um executor divino e por um registrador. O juiz árbitro, né, é aquele que é designado, né, por unanimidade pelos outros 3 como mais competente e mais bem qualificado para atuar como dirigente judiciário do grupo. O advogado espiritual é aquele que é apontado pelo juiz para apresentar as evidências e salvaguardar os direitos de todas as personalidades envolvidas em qualquer questão designada para o julgamento a ser feito pela comissão de conciliação. O executor, ele é o conciliador qualificado pela sua natureza inerente para fazer contato com os seres materiais dos reinos e executar as decisões da comissão. Os executores divinos são sempre as quartas criaturas, né? Esses seres semimateriais. Vocês podem fazer essa interface, né? São quase, mas não completamente visíveis para a vista de curto alcance das raças mortais. Eu fico imaginando como que é isso, né? Você quase vê ele. Você quase vê ele, mas não vê. Vê só um pouco. E o registrador, né? O registrador é o membro restante da comissão, né? Automaticamente torna-se o registrador, o escrevente do tribunal. Tá? Como é que vai funcionar uma comissão conciliadora, então, né? Então, quando eles estão em sessão, uma comissão ela funciona, né, como um grupo de 3, pois o advogado é destacado durante o julgamento, né, e participa da formulação do veredito apenas na conclusão da audiência. E por isso que essas comissões são algumas vezes chamadas de trios de arbitragem, né? Os conciliadores são de muito valor para manter o universo dos universos funcionando em harmonia, né, atravessando o espaço, né, com a velocidade seráfica tríplice, eles servem como cortes itinerantes nos mundos, né, como comissões devotadas ao julgamento rápido das dificuldades menores, né? Não fosse por essas comissões móveis e eminentemente equânimes, os tribunais das esferas estariam irremediavelmente sobrecarregados, né, com desentendimentos menores dos reinos. E o que acontece, né? Eu fico me perguntando, né? O que são essas dificuldades menores, né? Mais à frente a gente vai tentar responder isso. Qual que é a competência deles, né? Então, esses trios de árbitros, eles não julgam as questões de importância eterna, né? A alma, a perspectiva eterna de uma criatura do tempo. Nunca é colocada em perigo pelos atos deles. Os conciliadores não lidam com questões que ultrapassam a existência temporal e o bem-estar cósmico das criaturas do tempo. Contudo, uma vez que uma comissão haja aceitado a jurisdição de um problema e suas determinações, o que eles determinarem são finais e sempre unânimes. Não há apelo quanto à decisão deles. Vamos continuar aqui. E o que acontece? O serviço deles, né, é um serviço de longo alcance, né? Então, por que eles chamam esse serviço, né, de serviço de longo alcance? Os conciliadores, eles mantêm sedes grupais na capital do superuniverso, né, no caso do nosso aqui, Orvonton, né, onde a sua composição principal de reserva é mantida. As reservas secundárias, elas ficam estacionadas nas capitais dos universos locais.
Os comissários mais jovens e menos experientes começam o seu serviço nos mundos inferiores, nos mundos como Urântia, e avançam para o julgamento de problemas menores depois de haverem amadurecido com a experiência que eles adquirem. Então, por isso que é um trabalho de longo alcance, porque eles começam lá embaixo, né, e vão progredindo, né, eles vão progredindo gradualmente, passando aqui por várias etapas. E quais são as características principais, né? A ordem dos conciliadores é totalmente digna de confiança, nunca nenhum deles jamais se desviou, embora não sejam infalíveis em sabedoria e em julgamento, a sua confiabilidade é inquestionável, né? E a sua fidelidade é infalível. Como acontece o seu desenvolvimento, né? Agora a gente vai falar como é que vai acontecer esse desenvolvimento deles, né? Então, eles têm origem na sede de um superuniverso e finalmente voltam para lá, avançando pelos níveis seguintes de serviço, né? Eles começam como conciliadores nos mundos como o nosso, depois como conciliadores na sede dos sistemas, passando por conciliadores das constelações, depois conciliadores dos universos locais, depois conciliadores dos setores menores do superuniverso, depois dos setores maiores, né? E, por fim, eles chegam a conciliadores do superuniverso, né? Vão progredindo degrau a degrau aí, igual esse menininho está subindo os degraus aí. Então, assim, essa é a função do conciliador, né? Basicamente isso que eu entendi aí, né? Eles vão fazer toda essa conciliação e vão julgar essas coisas menores aí, auxiliando esses processos menores. Vamos lá. Então, nos mundos, né? O que acontece? Sempre que como que eles começam a funcionar, né? Sempre que as personalidades supervisoras nos mundos individuais ficam altamente perplexas ou em um impasse genuíno quanto a um procedimento adequado sob as circunstâncias existentes, se a questão não é de importância suficiente para ser apresentada aos tribunais regularmente constituídos do reino, então, após receber uma petição de duas personalidades, uma de cada uma das partes em contenda, né, uma comissão conciliadora começará imediatamente a funcionar, né? Então, o que acontece? O livro não fala exatamente como as personalidades supervisoras do mundo individuais entram especificamente nesses casos, né? Como seriam convocados, nem explica se esse modelo funciona melhor em mundos não isolados, né? Que são isolados, como, né, o nosso, que é isolado. Imagino que eles funcionem, né, também aqui, e que possivelmente quem faria a interface entre o material e o supramaterial, nesses casos, pode ser, né, as agências espirituais que estão ligadas a nós, né, como os anjos, os seres intermediários. Eu imagino que seja assim, né? Talvez no próximo documento fale a respeito disso. Porém, né, imagino que eles devam funcionar melhor em mundos que não estejam sofrendo com isolamento, né? Como o nosso, que é um mundo que está em quarentena. Continuando aqui, algumas das suas atitudes mediante a demandas, né? Depois que que essas dificuldades administrativas e jurídicas hajam sido colocadas nas mãos dos conciliadores para estudo e julgamento, eles tornam-se supremos em autoridade, mas não formularão uma decisão até que todas as evidências hajam sido examinadas. E não há absolutamente nenhum limite para a sua autoridade de convocar testemunhas de todo e qualquer lugar. E quando não possa haver apelação para suas decisões, algumas vezes as questões desenvolvem-se de um modo tal que a comissão fecha os seus registros em um determinado ponto, conclui as suas opiniões
e transfere toda a questão para um tribunal mais elevado, né? As decisões dos comissários são colocadas nos registros do planeta e, se necessário, são levadas a efeito, né, pelo executor divino. Então, é mais ou menos isso que acontece. E qual é o próximo estágio na carreira deles, né? Depois de servir nos mundos evolucionários, né, como a gente viu, essas comissões de 4 integrantes são promovidas, né, para o serviço em uma sede de sistema. Né? O que eles vão, né, os conciliadores na sede do sistema? Né? No momento em que os conciliadores trazem à existência indivíduos em evolução com poder de escolha, nesse momento o trabalho suave da perfeição divina fica de lado. E de certo que desentendimentos surgem e medidas devem ser tomadas para que o acerto equânime dessas diferenças de ponto de vista. Então, assim, o que acontece? Entre nós, né, que conhecemos o conteúdo do livro de Urântia, há um entendimento do porquê Deus ter criado os universos imperfeitos do tempo e do espaço. Né? Porém, outras pessoas, né, que não têm esse conhecimento podem se perguntar, né, por qual motivo o Pai não criou os universos perfeitos como Abono. Né? De fato, o Pai poderia ter feito isso, mas como esse não é o caso, né, e com a sua sabedoria total, né, ele escolheu fazer assim. E conquanto haja produzido os universos nos quais diferenças abundam e as dificuldades fervilham, do mesmo modo, muniram os universos, né, desses mecanismos, né, que são meios para que essas diferenças elas sejam acomodadas, harmonizadas, né, de toda essa confusão aparente. Eu só não sei dizer, né, quais confusões seriam essas, de que ordem, né? Imagino que sejam algo que envolva aí alguma concepção relacionada ao erro ou ao pecado, alguma coisa assim. Né? Porque para mim é difícil imaginar que esses seres eles iam lidar com coisas materiais, né? Puramente materiais do reino. Próximo passo são, que a gente já falou, seriam os conciliadores nas constelações, né? Depois de prestar serviço no sistema, os conciliadores são promovidos, então, para o julgamento dos problemas de uma constelação, encarregando-se das dificuldades menores que surgem entre os seus 100 sistemas de mundos habitados. Então, não são muitos os problemas, né, desenvolvendo-se na sede da constelação que caem em sua jurisdição, mas eles se mantêm ocupados, indo de sistema em sistema, coletando evidências, preparando as declarações preliminares, né? Se a contenda é sincera, se as dificuldades surgem de diferenças francas de opinião, de uma diversidade honesta de pontos de vistas, não importa que sejam poucas as pessoas envolvidas, não importa quão aparentemente trivial seja o mal-entendido. Uma comissão de conciliação pode sempre julgar os méritos dentro da controvérsia. Então, aqui eu já começo a entender, né, que eles estão ali, né, pegando esses pontos de divergência. Eu não sei se seria algo... você não saberia fazer uma analogia, né, própria disso, mas eu penso que seja alguma coisa relacionada a, sei lá, a Deus, né, a administração, alguma coisa assim, né? O que o livro diz a respeito disso é que é quase impossível explicar a natureza dessas divergências que podem surgir nos assuntos detalhados de um sistema, constelação ou universo. As dificuldades surgem, mas são muito diferentes da pequenez dos pleitos e provações da existência material, do modo como são vividos no mundo evolucionário. Então, a gente tem que também ser um pouco criativo aí e pensar, né, mais ou menos como que deve ser essas contendas deles. Não vou nem fazer nenhum tipo de tentativa aqui de especulação. Então, os conciliadores nos universos locais, né? Então, no trabalho mais abrangente de um universo,
os comissários são de grande ajuda, tanto para os Melquisedeques, quanto para os filhos magisteriais e os governantes das constelações e as hostes de personalidades envolvidas na coordenação e na administração das 100 constelações. As diferentes ordens de serafins e outros residentes das esferas sedes de um universo local também utilizam a ajuda e as decisões dos trios de arbitragem. Então, assim, eles auxiliam bastante, né, o pessoal? Eles vão lá, eles têm esse poder de fazer esse julgamento, da maneira correta deles, né? E gente de alto escalão confia neles, né? Na ajuda deles. Isso é muito bom. Né? Já falei aqui, né, o que eles fazem. E depois eles passam para o nível dos setores menores, né? Nos setores menores, depois dos problemas do universo local, os comissários avançam passando ao estudo das questões que surgem nos setores menores. Quanto mais se eleva interiormente, afastando-se dos planetas individuais, menor o executor divino tem questões materiais para o seu dever. Gradualmente, eles vão assumindo um novo papel de intérprete da justiça, da misericórdia, ao mesmo tempo sendo quase material, mantendo a comissão como um todo em compassivo contato com os aspectos materiais das suas investigações. E depois, o que acontece? Eles passam, né, para o nível do setor maior do superuniverso. O caráter do trabalho dos comissários continua a mudar à medida que eles avançam. Há cada vez menos desentendimentos para julgar e cada vez mais fenômenos misteriosos a explicar e a interpretar. De estágio em estágio, eles evoluem, passando de árbitros de divergências, né, a explicadores de mistérios. São juízes que evoluem até o estado de educadores interpretativos. Olha que bacana isso, né? Então, eles começam lá embaixo, eles vão ganhando experiência, né? E o livro diz, né? Árbitros, eles foram uma vez daqueles que, por causa da sua ignorância, permitiram que dificuldades e desentendimentos surgissem. Mas agora eles estão se transformando em instrutores daqueles que são inteligentes e tolerantes, o suficiente para evitar choques entre as mentes em guerras de opiniões. Quanto mais elevada é a educação de uma criatura, mais respeito ela terá pelo conhecimento, pela experiência e opinião dos outros. Né? Então, assim, eles vão crescendo em experiência, né, em conhecimento, e vão ganhando respeito, mas, ao mesmo tempo, eles vão julgando isso, né? Eles vão fazendo ali, vão sendo instrutores, né? Então, assim, eles respeitam, mas eles continuam orientando, né? E aqui eu consigo perceber o tamanho da seriedade que envolve, né? Uma opinião sincera, né? Opiniões levam a ações e ações constroem realidades, né? Ações erradas, mesmo que bem intencionadas, podem causar catástrofes sem tamanho, né? Por isso é importante que exista comunicação, né, troca de ideia, troca de opiniões entre os seres, né? E como consequência dessa demanda prática é que vai existir as divergências. O próximo passo aqui, então, são os conciliadores no superuniverso. Então, o livro diz que aqui eles já tornam-se coordenados, né? 4 árbitros educadores mutuamente em compreensão e funcionando perfeitamente. O executor divino é despojado do seu poder distributivo e torna-se a voz física do tribunal. Nesse momento, esses conselheiros e educadores ter-se-ão tornado profundamente familiarizado com a maioria dos problemas e dificuldades reais encontradas na conduta dos assuntos do superuniverso. Assim, transformam-se em conselheiros maravilhosos, educadores sábios, dos peregrinos ascendentes que têm residência nas esferas educacionais circunvizinhas dos mundos sede do superuniverso.
Eu acho isso aqui fantástico, né? Porque vai mostrando como que eles adquiriram essa experiência e lá no final a gente tem ali nas mãos daqueles que vão fazer o julgamento mesmo toda essa concepção longânima, toda essa concepção misericordiosa, né? Porque eles passaram por um processo, né? Em que eles vislumbraram tudo isso de maneira prática. É fantástico, né? Não só eles falam o que acontece, mas também como acontece, né? Todos os conciliadores, eles servem sob a supervisão geral dos anciões dos dias e a direção imediata dos auxiliadores de imagens, até o momento em que avançam rumo ao paraíso. Durante a permanência no paraíso, eles reportam-se ao Espírito Mestre, que preside ao superuniverso da sua origem. Continuando aqui também. Os registros dos superuniversos não enumeram os conciliadores que passam diante da sua jurisdição. Essas comissões estão amplamente espalhadas no grande universo. O último relatório de registro de Ulvessa dá o número dos que operam em Orvonton como sendo de quase 18 trilhões de comissões. Bastante, né? Quase 70 trilhões de indivíduos. Mas esses são somente uma pequena fração da multidão dos conciliadores que têm sido criados em Orvonton. Esse número acaba sendo de uma magnitude ainda mais elevada e equivalente ao número total de servidores de Avona, com uma margem para transmutação em guias graduados, né? Guias dos graduados. E de tempos em tempos, à medida que cresce o número dos conciliadores, né, do superuniverso, eles são trasladados para o Conselho de Perfeição do Paraíso, do qual depois eles emergem como corporificações de coordenadores evolucionados por meio do Espírito Infinito. Então, assim, eles ainda sofrem mais transmutações à medida que o número cresce, né? Para o universo, né, dos universos. Então, um grupo maravilhoso de seres que está crescendo constantemente em número e eficiência, né? Continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho dos conselheiros técnicos. Tá, então, o livro diz o seguinte: os conselheiros técnicos, né, são as mentes jurídicas e técnicas do mundo espiritual. Não foram criados como tais, né? O Espírito Infinito selecionou, dentre os primeiros supernafins e omniafins, 1 milhão de mentes das mais ordenadas, como núcleo desse grupo versátil. E desde esse tempo longínquo, uma experiência real na aplicação das leis da perfeição dos planos da criação evolucionária tem sido requisitada de todos os que aspiram tornar-se conselheiros técnicos, né? E de que ordem eles são recrutados? Né? Eles são recrutados, né, das ordens dos supernafins, dos seconafins, dos tertiafins, dos omniafins, os serafins, certos tipos de mortais ascendentes, olha só que interessante, e certos tipos de criaturas intermediárias ascendentes também. Né? Quantos estão atuando no nosso universo, né? O livro diz que no momento presente são contados, né? Não contando os mortais e criaturas intermediárias, que são de designação transitória, o número de conselheiros técnicos registrados em Ulvessa e operando em Orvonton excede ligeiramente aos 71 trilhões. São números altos, né? Como que eles funcionam? Então, os conselheiros técnicos, eles frequentemente funcionam como indivíduos, mas organizados para o serviço em grupos de sede. Tá? Então, ele mantém sedes centrais comuns nas esferas da sua designação. Eles expõem e interpretam leis das realidades material, moroncial e espiritual. E não há limite conhecido para o domínio deles, né, do serviço deles.
né, e tampouco do seu progresso. Eles continuam como conselheiros até mesmo diante dos portais do paraíso, e o universo todo, né, da lei da experiência está aberto para eles. E aí o que acontece, né? Será que eles ficam nessa ordem permanentemente? O livro diz que não, né? Na verdade, uns são permanentes e outros são transitórios, né? Em cada grupo, ao menos 5 devem ser de status permanente, enquanto 2 podem ser de vínculo temporário. Como e quando os mortais podem participar dessa ordem, né? Então, os mortais ascendentes e as criaturas intermediárias ascendentes servem nessas comissões de conselho enquanto estão buscando a sua ascensão ao paraíso, mas não entram nos cursos regulares de aperfeiçoamento para conselheiros técnicos e jamais se tornam membros permanentes dessa ordem, e são só transitórios, né? Os mortais e as criaturas intermediárias que servem transitoriamente junto aos conselheiros são escolhidos para esse trabalho conforme a sua perícia no conceito da lei universal e na justiça suprema. Então, se você quer, né, se qualificar para isso, já sabe que deve estudar. À medida que for descaminhando em direção à meta do paraíso, constantemente adquirindo mais conhecimento e maior habilidade, ser-vos-ão dadas oportunidades contínuas de passardes a outros a sabedoria e a experiência que já houverdes acumulado. E em todo caminho até Avona, estareis fazendo o papel de um aluno mestre. Ireis elaborar o vosso caminho nos níveis ascendentes dessa vasta universidade experiencial, repartindo com eles, né, aqueles que estão abaixo de vós, os conhecimentos recém-adquiridos no avançar da vossa carreira. No regime universal, vós sereis considerados como possuidores, vós próprios, do conhecimento da verdade, enquanto houverdes demonstrado a vossa capacidade e vontade de passar o conhecimento e essa verdade aos outros. Eu acho ainda que esse serviço já começa aqui na Terra, né? A gente, à medida que avança um pouquinho no conhecimento de alguma realidade espiritual, já é, já é interessante a gente pensar em ensinar os outros também, né? Tem uma parte que Jesus fala, né, que nenhum de nós, né, seríamos aquela pessoa que visualizaria uma outra pessoa se afogando num lago e não faria nada, ficaria de braço cruzado, né? Da mesma forma, quando a gente vê uma alma de alguma pessoa se debatendo em algum pântano, né, a gente também está ali para ajudar, né? Como as outras ordens entram nesse serviço, né? Depois de um longo aperfeiçoamento, né, as outras ordens, elas, por passarem por uma experiência factual, a qualquer um dos espíritos ministradores, né, que a gente falou, acima do status de querubim, é permitido receber uma indicação permanente como conselheiro técnico. Todos os candidatos entram voluntariamente nessa ordem, né? Todavia, uma vez que eles assumam essa responsabilidade, eles não abandonam mais, né? Apenas os anciões dos dias poderiam transferir esses conselheiros para outras atividades. Como é que acontece o aperfeiçoamento deles, né? Eles iniciam nas faculdades Melquisedeques, né, nos universos locais, e continuam até as cortes dos anciões dos dias, né? Desse aperfeiçoamento no superuniverso, eles vão para as escolas dos sete círculos, né, localizados nos mundos pilotos dos círculos de Avona. E depois dos mundos pilotos, são recebidos nas faculdades de ética, da lei e da técnica da supremacia. A escola de aperfeiçoamento do paraíso que aperfeiçoa os conselheiros técnicos, né? O livro ainda diz que eles são mais do que peritos, né, jurídicos, são estudantes e professores da lei aplicada. Leis do universo aplicadas às vidas e destinos de todos que habitam os vastos domínios da imensa criação. Então, assim, a gente vê isso, né, e pensa, olha,
mensageiros do espaço, mas eles estão ligados, né, numa função muito mais ampla do que ser só mensageiro, né? Então, essa comunicação entre aquelas duas classes, né, que a gente falou no início, elas são para meio que viabilizar, facilitar um trabalho ali de comunicação entre eles, né? E eles resolvem ali o meio de campo também, né? Eles fazem muito trabalho que já entrega algo pronto do outro lado. E o livro diz assim também, né? À medida que passa o tempo, eles transformam-se nas bibliotecas vivas sobre a lei do tempo e do espaço, solucionando problemas sem fim e impedindo demoras desnecessárias, instruindo as personalidades do tempo a respeito das formas e modos de procedimentos mais aceitáveis para os governantes da eternidade. Desse modo, ficam aptos a aconselhar os trabalhadores do espaço, de modo a torná-los capazes de funcionar em harmonia com os pré-requisitos do paraíso. Eles são os professores de todas as criaturas no que diz respeito às técnicas dos criadores. Né? E eles também, né, dedicam-se ao trabalho de impedir esses atrasos, facilitando o progresso e aconselhando realizações. Né? E o livro diz assim, que há sempre um modo melhor, um modo mais certo de fazer as coisas. Há sempre a técnica da perfeição, um método divino, né? E esses conselheiros sabem como encaminhar-nos para que encontremos esse modo melhor. Então, eu faço uma ligação entre os que a gente falou anteriormente, né? Que são que vão julgar e depois compreender a, as nossas realidades, né? E esses aqui agora, os conselheiros técnicos, eles vão nos aconselhar sempre da melhor forma. Então, isso me mostra, né, a escola do universo como que é, né? Além de aconselhar sobre os usos legais, os conselheiros técnicos também devotam-se igualmente à interpretação eficiente de todas as leis que concernem as criaturas físicas, mentais e espirituais. Estão disponíveis para os conciliadores universais e todos aqueles que desejam saber a verdade da lei. Em outras palavras, né, saber como se pode confiar na supremacia da deidade. Então, são defensores da deidade, né, por assim dizer. Exemplos da atuação deles, né? Esses seres, né, estão estritamente ligados sempre ao serviço dos sensores universais, trabalham junto aos Melquisedeques também, né? Os governantes dos sistemas também, das constelações, dos universos e setores do superuniverso, estão todos amplamente supridos dessas ordens, né? Dessas mentes referenciais técnicas e jurídicas no mundo espiritual. Um grupo especial atua como conselheiro legal para os portadores da vida, aconselhando esses filhos a respeito do quando lhes deve ser permitido afastarem-se da ordem estabelecida na propagação da vida e instruindo-os também a respeito das suas prerrogativas e amplitude da sua função. Então, eles também são conselheiros para todas as classes de seres, sobre os usos adequados e técnicas de todas as transações do mundo do espírito. Todavia, eles não lidam direta nem pessoalmente com as criaturas materiais dos reinos. E algumas informações complementares sobre eles é que os conselheiros técnicos são seres selecionados e testados, né? Nunca se soube de nenhum desvio deles, né? E eles também não têm nenhum registro, né? Em Versa de que sequer alguma vez eles
tenham desacatado as leis divinas, né? Eles próprios expõem e interpretam a lei, né? Não há limite conhecido para o domínio do serviço deles, e tampouco do seu progresso, né? Então, é isso. Né? Aqui, o que que acontece? Aquelas ordens que a gente citou lá, né? Vamos continuar. Então, os custódios dos registros do paraíso. Os custódios do registro do paraíso. Então, onde eles atuam, né? Dentre os supernafins terciários de Avona, eles são, na verdade, onde eles atuam, de qual ordem eles são selecionados e o que eles fazem, né? Esse trecho aqui vai explicar tudo isso. Então, eles são selecionados, né, dentre os serafins terciários de Avona, né? São escolhidos alguns dos registradores, né, os comandantes mais experientes, para serem os custódios dos registros, né? Os mantenedores dos arquivos formais da Ilha da Luz, né? Então, eles fazem isso. Aqueles arquivos que, como contraste, destacam-se dos arquivos de registros vivos das mentes dos custódios do conhecimento, algumas vezes designados como a biblioteca viva do paraíso. Então, é isso que eles fazem, eles guardam, né, essas informações. No universo, eles também são encontrados registros escritos, né, e o livro diz o seguinte: os anjos registradores dos planetas habitados são a fonte de todos os registros individuais. Em todos os universos, outros registradores funcionam, tanto como registros formais, como registros vivos. De Urântia até o paraíso, ambos os registros são encontrados, né? Em um universo local, um pouco mais dos registros escritos e menos dos registros vivos. No paraíso, mais dos registros vivos do que dos registros escritos. Em Uversa, né, os dois são igualmente disponíveis, porque o Versa está no meio, né, entre o paraíso e o universo local. E o que geralmente é registrado por eles, né? Então, ele diz o seguinte, que na criação organizada, né, e habitada, todo acontecimento de significação é motivo de registro, enquanto os eventos cuja importância não é maior do que o local, né, tão somente é feito um registro, né, no local. Aqueles de significação mais ampla são tratados de acordo, né? Os planetas, sistemas, constelações, né? Nossa, né? Tudo que é de importância para o universo fica assentado em Salvington. E dessa capital do superuniverso, os episódios são passados aos registros mais elevados, né? Onde permanecem os assuntos dos setores e supergovernos. Então, ele diz assim, né? Paraíso também tem um sumário relevante dos dados dos superuniversos de Avona. Esse relato histórico é cumulativo, do universo dos universos é cumulativo, do universo dos universos. Está sob a custódia desses excelsos supernafins terciários, né? Então, o que que acontece, né? Quem adivinhar quantos gigas, né, tem esses arquivos aí, vai ganhar um prêmio, né? É muito grande esses arquivos, né? É arquivo de tudo que já foi criado. O próximo são os registradores celestes, né? Já está no finalzinho. Então, o que eles fazem, né? Esses registradores celestes, apesar do nome ser bem sugestivo, né? Eles são, né, aqueles que registram, que elaboram todos os arquivos em duplicata. Aí agora é interessante, né? Efetuando um registro espiritual e uma contraparte semimaterial, né? Aquilo que poderia ser chamado de cópia feita com papel carbono, né? O revelador fala assim. Então, como que eles podem fazer isso, né? Eles fazem isso por causa da capacidade peculiar, né, que eles têm de manipular simultaneamente tanto a energia material quanto a espiritual. De que classe eles provêm, né? Eles provêm
Eles não são criados, né? Eles são serafins ascendentes, né? Dos universos locais. Então, eles provêm dessa classe de serafins ascendentes. Um pouco sobre a sua escola e formação. Eles são recebidos, classificados, designados para suas esferas de trabalho, pelos conselhos dos comandantes dos registros nas sedes centrais dos 7 superuniversos. Também lá estão localizados as escolas de aperfeiçoamento dos registradores celestes, né? A escola em Uversa é dirigida pelos perfeccionadores de sabedoria e os conselheiros divinos. Né? Qual é a importância de se ter registros duais? À medida que os registradores em um universo avançam no serviço, eles continuam o seu sistema de registro dual, tornando assim os seus registros sempre acessíveis a todas as classes de seres, desde os da ordem material até os elevados espíritos de luz. Então, assim, para ficar disponível, né? O que dizer sobre a sua fidelidade? A fidelidade deles é infalível, né? Os registradores são um corpo testado e provado, né? Eles nunca souberam de nenhuma deserção de um registrador celeste. Quantos existem da classe dele, né? Embora seja de trilhões sobre trilhões o número de registradores progressivos estacionados nas esferas de registro subordinado dos universos de Orvonton, o número daqueles que alcançaram esse status em Uversa não é senão de menos de 8 milhões. Esses registradores sêniores ou graduados são os custódios do superuniverso e os transmissores dos arquivos do tempo e espaços estão sobre a sua responsabilidade, né? Então, aqui inversa, né? Menos de 8 milhões. Onde fica a sede deles, né? A sede, né, deles, que é permanente, fica nas moradas circulares que circundam a área dos registros em Uversa. Eles nunca entregam a sua custódia, né, esses registros para outras pessoas, né? Somente eles cuidam dele. Mais algumas coisas aqui. Características do compromisso de um registrador celeste. Eles nunca entregam a outras pessoas, né, o que está no seu domínio. E como supernafins, que se tornaram os custódios dos registros, o corpo dos registradores celestes é de compromisso permanente, né? Uma vez que os serafins e os supernafins passam a pertencer a esse serviço, eles irão, respectivamente, permanecer como registradores celestes até o dia, né, de uma administração nova e modificada na personalização plena do Deus o Supremo. Então, vão ficar, provavelmente, né, até a factualização do Deus Supremo. E qual a abrangência do seu serviço, né? Em Uversa, esses registradores celestes sêniores podem mostrar os registros de tudo que contiver importância cósmica em todo o Orvonton, desde os longínquos dias da chegada dos anciões dos dias, né? Enquanto na Ilha Eterna, os custódios dos registros guardam arquivos daquele reino dos quais atestam as transações do paraíso desde os tempos da personificação do Espírito Infinito. Olha que maravilha. Desde o início da criação, né, que surgiu o Espírito Infinito, né, no paraíso, eles têm esses registros, né? Terminando aqui, né, os companheiros moronciais, né? Primeira coisa a se falar deles é de onde eles vêm, né? Esses filhos do espírito materno do universo local são os amigos e colaboradores de todos aqueles que passam pela vida moroncial ascendente. Então, eles são filhos do espírito materno do universo local, né? Qual a sua função, né? Eles não são dispensáveis ao verdadeiro trabalho de progressão de uma criatura, né? Na sua ascensão
eles também não substituem em nenhum sentido o trabalho dos guardiões seráficos que frequentemente acompanham os companheiros mortais nas jornadas até o paraíso. Os companheiros moronciais são simplesmente anfitriões graciosos para aqueles que estão começando a sua longa ascensão interior. São também hábeis patrocinadores do lazer, né? Sendo assistidos de modo competente nesse trabalho pelos diretores de retrospecção. Aqui eu noto uma coisa muito legal, né? Um carinho muito grande, né? De Deus, né? De toda a existência, né? Celestial para conosco, né? Só de colocar assim um companheiro moroncial, para estar ali ao nosso lado, para nos proporcionar lazer, né? Isso é muito legal. E aí ele diz o seguinte, ó, embora tenha as tarefas cada vez mais difíceis e sérias a executar nos mundos de aperfeiçoamento moroncial de Nébadon, ser-vos-ão sempre proporcionadas temporadas regulares de descanso e diversão durante a jornada ao paraíso. Haverá sempre um tempo para o descanso e para o lazer espiritual. E na carreira de luz e vida, há sempre tempo para a adoração e para as novas realizações. Ele fala assim também, né, que esses companheiros moronciais, eles se associam de uma forma tão amigável que quando nós, né, finalmente tivermos que deixá-los, né, naquela última fase da experiência moroncial, né, quando a gente estiver nos preparando para embarcar na aventura espiritual, nós vamos realmente lamentar, né, que essas criaturas companheiras não possam nos acompanhar, né? Tamanho que é a amizade que a gente cria entre eles, né? Então, achei isso aqui muito legal. E, bom, foi o que eu acabei de explicar agora. Vamos lá, continuando. Os companheiros do paraíso, essa aqui é uma outra classe, né? Que, bom, os mortais vêm de raças que são muito sociáveis, né? O livro diz. Os criadores sabem muito bem que não é bom para o homem estar só. E então lhe é providenciado uma companhia, mesmo estando no paraíso, né? Então, quem eles são? Os companheiros do paraíso são um grupo composto, né? Recrutados das fileiras dos serafins, dos seconafins, dos supernafins e dos omniafins, né? O que eles fazem, né? Qual que é a característica do serviço deles? Os membros das hostes angélicas, eles recebem convocações para esse serviço, né? Dos espíritos maternos do universo local. Dos espíritos reflectivos do superuniverso e também de Majeston, né? No paraíso. Então, eles são convocados para a ilha central, ficando incumbidos da função de companheiros do paraíso, né, por um dos 7 espíritos mestres. A parte o seu status permanente no paraíso, esse serviço temporário de companheirismo no paraíso é a mais alta honra, né, já conferida aos espíritos ministradores. Olha que legal. Embora servindo por um período de tempo, né, que a gente, né, consideraria extremamente longo, eles não ficam nesse status de forma permanente, né? Quando ele tiver o seu ministério completado, eles retornam aos deveres que tinham quando foram convocados. Então, esses anjos seletos, né, eles dedicam-se ao serviço de companheirismo e são designados como colaboradores de todas as classes de seres que circunstancialmente estejam sozinhos no paraíso, principalmente os ascendentes mortais, mas também de todos os outros seres que estiverem a sós na ilha central, né? Os companheiros do paraíso, eles não têm nada de especial para fazer, né? Realizar por aqueles que se confraternizam, né? Que eles se confraternizam. Eles simplesmente fazem companhia. Olha que legal. Eles simplesmente fazem companhia. Quase todos os outros seres, né, que vós mortais ireis encontrar durante a vossa permanência no paraíso. Vi essa camisa que eu comprei e manda essa foto para mim. Tá com o áudio ligado.
Então, assim, eles fazem companhia, né? Quase todos os outros seres, né, que nós mortais vamos encontrar, né, durante essa permanência no paraíso, a parte, os nossos semelhantes peregrinos, terão algo definido para fazer com a gente. Porém, eles não, eles são designados apenas para estarem conosco e para comungarem conosco, né, como companheiros, né, da nossa personalidade. Que eles frequentemente são assistidos na sua ministração pelos graciosos, brilhantes cidadãos do paraíso. Então, assim, no paraíso a gente vai ter esses amigos, né? Essas personalidades juntamente conosco. Eu achei isso muito legal, muito motivante. Vamos lá, continuando. Todos os seres ascendentes, né? São os pré-finalitores, recebem companheiros do paraíso, né? Então, assim, não são todos, né, que vão receber, né? Então, se a gente tiver com o nosso anjo guardião, tá? Né? A gente não vai receber. Mas se nenhum companheiro tiver designado para nós, a gente vai receber eles, né? Se chegar sozinhos, né? Ou um companheiro, certamente, algum deles certamente irá nos receber. Então, a gente pode estar certo, né, de que seremos sempre calorosamente acolhidos, né, nas margens do paraíso ao experienciar a ressurreição para a eternidade. Outra curiosidade aqui, como eles são escolhidos, né? Eles são escolhidos, né? São designados durante os últimos dias da nossa permanência como ascendente no último circuito de Avona, e eles examinam cuidadosamente os registros da nossa origem mortal, né? Da nossa movimentada ascensão pelos mundos do espaço, né? E quando eles nos cumprimentam, né? Eles já sabem quem a gente já estão por dentro do que a gente viveu, para que eles possam realmente ser empáticos conosco, né? Os companheiros do paraíso são designados pela sequência da espera para um ser ascendente, perdão, os companheiros do paraíso são designados pela sequência de espera, né? Então, assim, a gente está esperando, eles vão ali, né? Numa filinha, né? Para que cada um que tiver ali, assim que eles são escolhidos para o seu mortal, né? E o que acontece caso um mortal ascendente falhe, né, na sua etapa pré-finalitora ao paraíso, né? Se caso, né, um peregrino ascendente ele deparar com uma derrota, né, na tentativa, né, na aventura da deidade, ou seja, pode haver derrota até lá, né, nas margens do paraíso, enquanto estiver atravessando a Avona, né, na companhia de um serafim ascendente, o anjo guardião da carreira mortal, este escolherá acompanhar o seu companheiro mortal. Esses serafins sempre se fazem voluntários e lhes é permitido acompanhar os seus antigos camaradas mortais de volta aos serviços do tempo e do espaço. Ou seja, quando a gente falhar, né, a gente volta, vai trabalhar mais um pouco e depois, né, se tiver qualificado, volta para o status, né, pré-finalitor. Mas isso não acontece com dois mortais ascendentes estreitamente ligados, né? Se um alcança Deus, enquanto o outro falha temporariamente, aquele que teve êxito individual, invariavelmente ele escolhe ir de volta com o seu amigo, né? Mas não é permitido para ele, né? Ele não é permitido. Em lugar disso, é feita uma chamada às reservas dos companheiros do paraíso, e um dos voluntários é escolhido para acompanhar o peregrino decepcionado, né? Um cidadão do paraíso voluntário. Então, torna-se colaborador do mortal que teve êxito, e esse permanece na ilha central à espera do seu aquele amigo que estava com o ser ascendente que falhou, ele vai ficar esperando, e quem vai com o mortal é um desses companheiros do paraíso. Pessoal, então, gostaria de agradecer a vocês, né? Fica aqui sempre
a minha inspiração para vocês de lerem o livro, né? Meu incentivo, e principalmente de comungarem com o Espírito, né? Então, o que acontece? Nesse documento, vou parar de compartilhar aqui. Nesse documento, eu pude notar o amor dos nossos criadores, né? Os cuidados, né, que eles dispensam pela manutenção da ordem e a preservação do bem, da verdade, né? O caminho de Deus, né? A jornada até o Pai é um longo caminho e durante essa caminhada rumo à perfeição, a grande escola universal é repleta, né, de seres de vontade, né? Seres que amam o bem e que lutam pela justiça, né? Então, toda relação que eu percebo entre um ser imperfeito como nós e um ser perfeito como Deus, é essa relação de transformação, de aprimoramento. A misericórdia e o amor de Deus se demonstra em sua eterna compaixão e paciência para conosco, né? Ele não menospreza nenhuma fagulha de boa fé, né? Muito pelo contrário, ele está muito atento ao mínimo sinal, né, que seja genuíno de vontade por salvação. Mas, de toda forma, isso também me leva a entender que também, com a mesma intensidade que ele percebe um sinal genuíno de vontade, ele também percebe o mínimo sinal de aversão ao seu amor, ao seu cuidado, né? Então, à medida que a gente busca o conhecimento, né, a gente conhece mais a Deus, né, o infinito vai se tornando mais inteligível para a nossa mente. Isso vai acontecendo mais e com maior força, né, para que a gente possa amá-lo e respeitá-lo, né, e adorá-lo de forma consciente, né? Então, o que eu vejo é que Deus ele se reduz para que a gente possa entendê-lo e para que a nossa jornada aconteça. E o sucesso dessa jornada, ela vai depender única e exclusivamente da nossa vontade e da nossa dedicação, né? Então, é assim que eu termino e agradeço a vocês aí pela paciência, né, de ter esperado aí e ter acompanhado até agora. Tá? Muito obrigado. Agora abrimos aí para as perguntas, se vocês tiverem. Obrigada, Adriano, muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Maravilhoso. Muito bom, Dini, ver você aqui. Obrigado, muito obrigado. Gratidão, gratidão, Adriano. Muito bom. Muito bom, Milton, quando você participa. Muito legal. Obrigado pela sua presença. Alguém tem... É até difícil formular perguntas, né? Porque é um tema assim que parece tão distante da gente, né? Vai mostrar mecanismos que, cara, tão, assim, parece distante da gente, mas... Mas eu tenho pergunta. Não, você, né, Lídia? Você sempre tem. Se eu não tiver pergunta, não sou eu, né? Não sou eu. Pois é. Então, eu achei interessante, assim, os registradores. Eu sempre fico pensando, né? Porque diz que os registros, eles são aqueles que são feitos que têm valores para o paraíso, para o universo, né? Mas eu fico pensando que nós já temos a capacidade de registrar tudo, se nós quiséssemos, eu acho que filmar nossa vida. Não, ainda não, mas, sabe, está indo para esse caminho, né, da nossa vida ser toda registrada. Então, acredito que eles tenham esse registro de cada momento da nossa vida. Será que tem? Ou será que eles fazem uma seleção, assim, isso é importante, esse aqui não é tão importante? Porque eu acredito que tudo que nós vivemos é importante, pelo menos eu acho, não sei. Mesmo aqueles erros que nós cometemos, eles servem como lição, né? Ficam na história para nós não fazermos novamente. Olha, eu acho que essa pergunta sua é muito boa, porque o livro fala assim, né, que as coisas que são de caráter espiritual, a gente lembra depois, né? A gente faz aqui de caráter espiritual. Eles falam também a respeito
dos julgamentos das coisas que são menores, eles falam dos registros das coisas que são locais, ficam no local, né? Então, assim, eu tenho a percepção disso da seguinte forma: as coisas que são relacionadas com a factualização, né, da nossa finalidade, da nossa sobrevivência, né, aquelas atitudes que a gente toma relacionadas com o bem-estar próprio e também altruísta, né, das outras pessoas, isso é algo que você está colaborando com a confecção do perfeito no imperfeito, né? Porque a gente pode tomar decisões contrárias a isso também. Então, isso eu acredito que seja registrado, né? Porque faz parte da factualização do Supremo, de maneira assim, né? Olha, não existia, vamos supor, no microcosmo aqui na minha família, né? Não existia paz, não existia harmonia, não existia compreensão, não existia frutos do Espírito. Mas, à medida que eu conhecia alguma coisa, ou que meu irmão conheceu alguma coisa, aquilo foi se factualizando, né? Então, assim, eu acredito que essa saída da imperfeição para a perfeição, em algum sentido, isso pode ser registrado, entendeu? Ou algumas outras coisas também, né, que tenham, né? Ele fala sobre as dúvidas sinceras, sobre essas outras coisas, mas eu não saberia explicar certamente se todas essas coisas são registradas ou não, né? Mas a percepção que eu tenho é essa. Eu entendi um pouquinho do que você falou, me veio à memória, assim, né, que tudo que a gente, no paraíso, só vai haver amor, o bem, né, é só isso que vai sobreviver, só o bem. Então, será que os registros que não se encaminharam para que para o bem, né? Os registros, será que esses vão desaparecer na sequência? Eu acredito que alguns vão ser como aqueles andames, né, que eles falam, né, que são assim pontes transitórias para a gente chegar a algum fim. Mas eu não sei se o registro do andame vai ficar, entendeu? Eu acredito que não. Eu percebo que aquelas nossas atitudes que são muito ligadas à matéria, sabe? São só ligadas à matéria, eu acredito que não são registradas coisas, né? Aquelas coisas picuinhas do reino, talvez sejam registradas aqui na Terra, né? Como se fosse assim, né? Na memória do ser Museu intermediário, né? Ou então na memória do anjo guardião, mas eu não sei se eles vão ser registrados, não. Pode ser que não sejam, né? Espero que não seja, pelo menos as coisas mais esdrúxulas que a gente faz, eu espero que não seja. Deixa no mar do esquecimento. Só... Nada. A Dini tinha levantado a mão. Eu acho que o que vai sobreviver da nossa experiência, aquilo que consistiu em uma experiência que teve um valor espiritual, seja ela um erro, qualquer experiência, que levou-nos para tomar boas decisões, eu acho que isso forma parte da nossa alma, um valor na nossa alma. Mas é um outro assunto que é a memória nossa das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Essa memória, a revelação diz que a nossa memória de certas coisas que
não sei como dizer em português, mas que nós, quando lembramos, eu tenho muitas dessas, que, meu Deus, perdoa-me, meu Deus, eu gostaria de não ter feito isso. Tanta coisa que eu tenho na memória, eu tenho esperança que isso não fique em nenhuma parte. Dia a dia elas acontecem. Não sei, eu acho que memória é uma coisa, registro daquilo que é de valor, que constitui parte do nosso eu, isso sim. Eu acho que essa é a diferença que eu faria entre registro e memória pessoal de fatos. Legal, obrigada. Eu tenho uma percepção mais ou menos assim também. Cadê o Aélio? Daqui a pouco o Aélio Não, chega Hélia só não pra... veio hoje. Não veio hoje. Não, então, mas daqui a pouco ele entra só para fazer a Só pergunta e para fazer sai a pergunta e sai. quando a gente estiver explanando. Ele deve estar na sala do Marcos lá para apurrinhar lá. É. Ele é engraçado. Eu estava pensando assim comigo, sei lá, estava pensando na forma corpórea dos anjos. Eles são espíritos eternos, mas são ascendentes, estão aprendendo com as experiências. Sei lá, eu fico pensando, tem forma? Tem algum tipo de forma? Deve ter. É só um tipo de energia, né? Mas sei lá. Alguém poderia me dar assim, uma luz maior do que são os anjos? É todo esse grupo, né, de homiafins, seconafins, terciafins, até, até os intermediários às vezes são colocados nessa lista junto. Né? Eles são personalidades, né? É. Eles devem ter alguma forma, né? Mas eu não me arrisco muito. Não. Eu acho que eles podem assumir formas também, talvez, né? Será que a nossa forma, por exemplo, de, né, cabeça, tronco e membros, ela não tem uma Padrão? um padrão, né, um modelo no paraíso. Se veio esse modelo, quem sabe Deve ter visto lá, né, Lilian? Hã? Devem ter visto alguma coisa por lá, né? Porque eu acho que quase todos os modelos e projetos vêm de lá. eu acho que não deve fugir muito disso, não. Não sei, tem impressão. Tomara que seja uma coisa familiar, né? Senão a gente Imagino vai... que deve ser. Eu gosto da ideia também de imaginar que essas personalidades superiores sejam parecidas conosco, né? Que a gente chegue lá e não tenha muita surpresa. Mas a gente tem que lembrar também que muito da nossa constituição física é em razão de vivermos num planeta respirador, né? O nosso nariz e tudo mais. E há uma diversidade muito grande, né? Os não respiradores, né? Muito do que a gente tem não faz sentido nenhum para eles. Então, de repente, é muita presunção nossa acreditarmos que essas personalidades superiores teriam um nariz, né? Não sei, então, eu não sei. A nossa forma, né? Então, não sei, realmente não sei. É uma grande incógnita. Eu acredito que não tenham a nossa forma. Elas têm uma forma, mas... Até porque lá pelas tantas, o livro de Urântia fala que, na maioria dos planetas, os seres que conseguem alcançar antes a espécie, geralmente é de mamíferos e nesse formato de tronco e 4 membros, né? Não necessariamente. Assim, quando o anjo apareceu para Maria, ela não ficou tão perplexa, né? Ou ele se modificou, verdade. ou ele se adaptou, né? Ou então, eu acho que ele, sei lá, deve se apresentar de maneira mais familiar mesmo, né? Que já pensou? Você vê um anjo com 3 cabeças, com... O que é isso? Mas veja bem, olha aqui, ó.
nas morôncias, é o dobro de elementos químicos. Então, né, acho que vai ter aromas diferentes, nós vamos ver cores diferentes que eles falam, então nós vamos ter todas essas questões, porque senão não sei como é que a gente vai sentir, né, a gente vai ter um corpo, vai ter um corpo, né, certamente. Eu acho que vai ser meio parecido, hein? Eu tenho a minha impressão. Pois é. Começa nas morôncias já, né? No mundo das mansões, né? Eu estava É bom comentando, especular com isso. eu estava comentando essa semana com uma pessoa que não conhece o livro de Urantia. Aí eu falei para ela, olha, pelo que eu estou sabendo, quando a gente ressuscitar no próximo estágio, né, a gente ainda vai receber um corpo, a gente vai comer, vai dormir, né? Vai ter muita coisa, só que a gente vai se alimentar com um tipo de planta que não vai gerar resíduos. Ah, mas isso é muito legal, diz ela. Eu vou ter que ir mais no banheiro. É, Não tem banheiro nas morôncias, hein? não tem problemas sanitários. Não tem, é verdade. Verdade, muito bom. Especulações. Não, é legal falar sobre isso. Assim, É, a o gente viaja. interessante é te ver como existem uma grande quantidade de seres criados, que podemos chamar de anjos, mas aí estão divididos em espécies lá, e tudo no sentido de reforçar as personalidades que vêm vindo. Claro, aqui está sendo contado para nós a história daquilo que é interessante para nós, né? Na realidade, existe muito mais coisa do que tudo isso que o livro Durante você quer dar uma rabiscada, né? E muito do que a gente perguntou também, né, Jorge? Porque essa parte É, 1, 2 e 3, ela é fruto disso, né? Os homens foram perguntando e eles tomam, exato. E né? anotar conforme o seu entendimento, né? Talvez É hoje isso. nós já perguntaríamos umas coisas a mais, né? Pois é. Eu já acho que eles perguntaram coisa pra caramba. Eu acho que eles devem ter É, perguntado alguma coisa simples e o pessoal falou assim: não, vamos explicar tudo. Igual esse negócio, né? Ele fala hostes de mensageiro. Para mim, mensageiro pega uma mensagem e leva. Olha só o tamanho, né, que eles abriram aí a significação da palavra mensageiro. Vai para mensageiro para tudo quanto é lado. Virou professor, virou tudo. Então, assim, é bem isso, entendeu? Acho que eles foram pegando vontade de falar e foram revelando. Janine? Só queria comentar, alguém já leu aquela história que os reveladores tinham entregado um capítulo que o fórum, a comissão de contato leu, não entendeu nada e os reveladores retiraram esse capítulo. Já ouviram essa história? Não? Que disse que era impossível para as mentes deles entender. Será que está Eita fé. guardado no cofre isso lá ou não? Não sei, foi, claro, deve ter sido entregue como todos os demais, né? Eu gostaria de fazer, além disso, uma pergunta para vocês, não sei se é muito fora do tema. Algumas leitores na nossa comunidade que fala espanhol, quando leram aquele parágrafo que fala dos pais que abraçam seus filhos materiais lá no mundo dos finalistas que foram resgatados por misericórdia ou alguma coisa assim, aqueles crianças que morreram e que foram salvas, repersonalizadas, sim, sabe do que é. Então, a questão é essa, como diz no livro, filhos materiais, alguns leitores pensam que esses filhos materiais têm corpo físico, porque diz materiais. Então, para mim,
muito difícil de pensar nisso, pois então eles devem ter fraldas, né? Pois são crianças pequeninas. Não entendo isso, eu acho que é muito difícil, não sei, o que vocês acham? Eu acho que eles vão ser repersonalizados como crianças moronciais, não como crianças materiais. É claro que aquele primeiro estágio da morôncia, ela é muito mais próxima da matéria do que da morôncia mesmo, né? Ela vai se tornando cada vez menos material à medida que vai evoluindo. Mas eu acredito que não precisaria de fraldas, né? Porque lá também não tem, né, esses resíduos. Tem que ver se a tradução está correta também, Janine. Sim, é correta, eu já revisei, eu fiquei com a dúvida. Mas a questão é, uma questão, se a criança fosse material no sentido nosso, como um corpo físico, como o nosso aqui, de carne e ossos, os pais são moronciais. As crianças não veriam os pais. Não acha? Isso que eu acho. Tem que ser da mesma matéria, eu acho. Não, eu acho que não, ser sabe por quê? moronciais. Porque Lília. então, eles estão no mundo dos filhos materiais. Eles devem ter um corpo material semelhante aos filhos materiais, o Adão e a Eva, né? Eles estão lá. E quando nós formos, quando nós, já estou me colocando na fila para ir ver meu filho, porque eu tenho um que eu perdi, né? E então, quando a gente for lá ver a criança, os seres, como é que é, aqueles transformadores do poder moroncial, eles vão transformar o nosso corpo para que nós tenhamos capacidade de vê-los também, assim como fizeram com Jesus aqui. Eu penso assim. Poderia ser. Nós chamamos, no caso, Adão e Eva de filhos materiais também. É porque também Adão e Eva são mesmo materiais. Não, Adão e Eva são materiais. Eu digo lá na morôncia, lá no sétimo sistema. Lá mesmo eles são materiais. Inclusive, eles fazem sexo e eles procriam. Lá no mundo das nações. As nações não, lá em Jerusalém, né? Os Adão Mas será que vai ser diferente do corpo que nós vamos receber lá? O corpo que a gente vai receber é diferente do corpo de um Adão e Eva. Porque um Adão e Eva é um ser material sexuado. E nós seremos seres moronciais, e o nosso corpo não tem órgãos sexuais mais. Mas a minha dúvida é se o corpo de Adão e Eva, se eles possuem um sistema digestivo completo como o nosso, se eles têm intestino, se eles, né, têm dejetos ou coisas assim. Porque eu entendo que mesmo sendo materiais, eles não têm. Eu acho que dá para a gente usar o mesmo paralelo quando o revelador fala que tudo que eles alimentam é absorvido pelo corpo e não há detritos, não há dejetos, né? Não há sobra. Então, eu entendo que o corpo de Adão e Eva lá seja assim. Mas são materiais e são sexuados, porque eles têm filhos materiais, eles geram filhos materiais. Eles são materiais porque eles são feitos para cumprir missões em mundos materiais. Então, eles já nascem com essa característica. Agora, as crianças que são ressuscitadas lá, elas são ressuscitadas moronciais. Mas elas também não vão ter os órgãos sexuais e também não vão ter o sistema digestivo completo, como o nosso. Eles só se alimentam e o corpo absorve todo o alimento. Foi assim que eu entendi. Lembremos... No texto fala filhos materiais. Os materiais são os Adães e Evas. Não, mas a Diri estava falando, quando nós formos ver os nossos filhos materiais lá no berçário, entendeu? É isso que está... Pode ser que foi só uma referência, que são materiais aqui e nós vamos vê-los lá, né? E lembremos também, né, Neemias, os nossos filhos que surgiram aqui na matéria, né? Acho que é uma referência só, eu acho também.
E não esqueçamos, Mortais. mas não esqueçamos que lá tudo também é material físico, né? É uma construção, é físico, a sede do sistema, né? Todos os planetas são materiais, São inclusive o materiais, paraíso é material. até o paraíso. Acontece que você tem ali no mesmo local, você tem a realidade material, a realidade mononcial e a realidade espiritual. E aí cada um enxerga essa realidade conforme a sua capacidade. Se é um ser que é capaz de enxergar só a matéria, se, por exemplo, a gente pudesse ser transportado lá para Jerusalém, nós veríamos um planeta belo, mas não tão belo como ele realmente é quando a gente conseguir enxergar as duas outras realidades, a realidade mononcial e a realidade espiritual. Aí a gente vai enxergar muito mais coisa. É igual aqui mesmo, na própria realidade nossa, a gente fala que a gente enxerga a realidade material. Na verdade, a gente não enxerga toda a realidade material, a gente enxerga uma faixa muito pequenininha do espectro, a gente que fica ali entre o infravermelho e o ultravioleta, mas é uma faixa muito pequena. Então, grande parte da realidade material que está à nossa volta, a gente sequer consegue ver. Então, a gente está vendo muito pouco no momento. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que na minha está certo. Adão e Eva, eles podiam ver os intermediários aqui na Terra. Eles foram transportados pelos intermediários. Então, Não, pensando pelos anjos transportadores. Aqui no não, planeta. aqui quando aquela questão no templo do Pai, que queriam adorar Adão e Eva, tudo isso. Então, eles foram levados para o templo pelos intermediários, né? Então, Adão e Eva tinham capacidades diferentes, pois eles iam ser os governantes visíveis do mundo. Então, eu acho que Adão e Eva, lá no mundo bronzeado, ainda que tenham corpo material, também têm capacidades diferentes, como ver, tocar os seres. Obviamente, os seres mononciais, eles podem tocar, né? Então, eu penso que a ideia de que as crianças vão ter um corpo de carne e ossos, como o nosso aqui, acho que não faz sentido. Não acho sentido nisso, né? Realmente. Não teria sentido realmente criar novamente uma criança com um corpo físico. Eu acho que ela pode progredir com um corpo mononcial que vai se desenvolver organicamente como se fosse físico. Mas não faz realmente sentido ela ter um corpo físico de carne e osso, né? Na minha opinião, também não faria sentido. Vai pedindo em oração, que vai aparecer a resposta. É só esperar, a gente vai ver. Essa questão do carne e osso, assim, que a gente não consegue imaginar o que é a amorôncia, né? Mas eu entendo que os elementos químicos que formam o nosso corpo, esses aí que a gente conhece da tabela periódica, é matéria. Lá a gente não vai ser feito de carbono, de cálcio, de oxigênio, de hidrogênio, não é matéria, então é outra realidade. Então não dá para falar em carne e osso, porque carne e osso é carbono e cálcio. Então, assim, quando a gente pensar num corpo mononcial, a gente tem que entender que aquilo ali é outra realidade. Não quer dizer que não seja possível de tocar, de sentir, de interagir. Os discípulos interagiram com Jesus, e Jesus não era mais matéria. Ele era corpo mononcial, mas ainda assim ele pôde ser tocado e pôde ser identificado. Então, eu creio que assim como na matéria a gente consegue interagir com a matéria, na morôncia a gente vai conseguir interagir com a morôncia. Talvez não seja carne e osso como conhecemos aqui, mas é outra realidade tão substancial interagível quanto a carne. Concordo. Obrigada, gente. Deixa eu aproveitar. Semana que vem, então, todos estão convidados, né? Vamos trabalhar sobre os espíritos ministradores do universo central, tá? Então, estão todos convidados quarta que vem.
para o nosso assunto Vai aí, que ser. é uma continuação e aprofundamento disso que o Adriano trouxe. Vai ser legal. Para montar essa daqui, eu fui de novo lá na aula do Henrique e faz o link muito bom. Aí depois você vai pegar. Ele se interconecta, todos eles. Né? Sim, os três, É isso aí. Muito bom mesmo. Ok? Eu vou me despedindo, então, que... Né? Tá cedo. Fique à vontade. Tchau, pessoal. Obrigado, Falou, Adriano. Jorge. Boa noite a todos aí. Muito bom, Boa muito noite, obrigado. um abraço, Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço, irmãos. Obrigado, Fiquem com Adriano. Deus. Pra nós. gratidão. Boa noite.